Bom, gente, eu fiz um slidezinho também sobre ordem da vocação hereditária, né? Para esse material também vou disponibilizar para vocês lá no AVA, tá? Que é praticamente a gente já falou a respeito da ordem da vocação hereditária, mas de uma forma não específica, não condensada, né? Então hoje nós iremos tratar da ordem da vocação hereditária de forma específica, né? Mas muitas coisas que eu vou falar aqui hoje vocês já viram, já sabem, porque a gente já falou lá em sala de aula também. Bom, a ordem da vocação hereditária, ela é prevista no artigo 1829 e ela tem o seguinte dizer: a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Bom, esse primeiro inciso, né, inciso previsto no artigo 1829, fala o quê? Dos descendentes. Os descendentes, aqui nós falamos, são pessoas o quê? São filhos, netos, bisnetos, trinetos, né? Sendo que aquela regra dos que os mais próximos excluem os mais remotos, né? Então, e essa linha reta, ela é uma linha infinita, né? Essa linha de sucessão, ela é infinita. Só que, em regra, a pessoa não é infinita, né? Então, ela tem um fim. Então, por isso é que os mais próximos, né? Os mais próximos do decujus serão premiados com a herança, serão beneficiados com a herança. Então, são contemplados todos os descendentes, porém os mais próximos excluem os mais remotos, salvo chamados por direito de representação, que nós já vimos, artigo 1833 e 34. Bom, gente, aqui nós falamos, o inciso 1 fala dos descendentes, mas ele traz o descendente em concorrência com o cônjuge. Lembrando que nós temos 4 regimes de bens, né, 4 regimes de bens no ordenamento jurídico civilista, que é comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação de bens, que pode ser legal ou convencional, participação final nos aquestos. Bom, como nós lemos no artigo 1829, que fala que aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com falecido no regime da comunhão universal. Por quê? Salvo. O inciso 1 fala salvo, por quê? Porque no caso da comunhão universal de bens, o cônjuge sobrevivente, ele vai ser somente meeiro, né? Ele não vai ser o quê? Herdeiro. Então, somente meeiro. Por isso que não haverá concorrência com o cônjuge no que tange a herança, né? Por quê? Porque como comunhão universal de bens abrange todo o patrimônio, seja ele antes do casamento, bens particulares, herança, doações, então, e também os bens adquiridos na constância do casamento, ou seja, engloba todo esse patrimônio. Então, pelo legislador, não seria justo colocar a meieira já tem uma porcentagem grande em cima de tudo, em concorrência com os herdeiros, né, com os filhos. Então, e outra coisa, os filhos, mesmo assim, mesmo essa herança, essa ameação sendo da porcentagem total do patrimônio do falecido, no caso da comunhão universal, os filhos, eles têm a concepção que eles não serão prejudicados, uma vez que aquela ameação, posteriormente, quando a mãe ou o pai vier a falecer, vai para eles também, né? Então, salvo na comunhão universal de bens, ou na separação obrigatória de bens, previsto no artigo 1640, porque quando a pessoa tem mais de 70 anos, ou ela precisa de uma ação para um suprimento judicial para o casamento, uma ação pedindo a autorização para o casamento, nesse caso,
incidirá o quê? Incidirá aquela súmula 377 do STF, que nós já vimos e falamos em sala de aula, né? Mas nesse caso, ela não será herdeira, né? Não haverá concorrência. Nesse caso, o que prevê a súmula é que os bens adquiridos em esforço comum irão ser partilhados naquele, né, ou seja, no período onde ocorreu o matrimônio. Naquele período, desde que se haja comprovação do esforço comum, haverá a meação, direito à meação. E no caso da separação convencional, no caso, o cônjuge sobrevivente, o cônjuge supérstite, ele será considerado como se fosse mais uma cabeça, ou seja, mais um para ser partilhado. Então, nesse caso, não haverá concorrência, né? Nesses casos, no caso de comunhão universal ou de separação obrigatória de bens. Ou se no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado os bens particulares. O que são bens particulares? Bens particulares seriam aqueles adquiridos antes do casamento, pertencentes somente ao cônjuge, antes dele se casar. Então, quando ele veio, ele já trouxe aqueles bens. Então, se ele tinha bens anteriores ao casamento, isso é considerado bem particular. E o cônjuge sobrevivente será herdeiro, no caso da comunhão parcial de bens, se tiver bens particulares. Se ele não tiver bens particulares, ele será somente o quê? Meiro. Então, ele será... Tem como, no regime de comunhão parcial de bens, ele ser meieiro e herdeiro? Tem. Como? Se o decújo tiver bens o quê? Particulares. Aí sim, terá a meação adquirida em razão do regime de bens, da escolha do regime de bens, no caso comunhão parcial, e também terá o quê? A herança em se tratando ali dos bens particulares. Ressalvando ainda que o cônjuge supérstite não pode herdar menos que um quarto, tá? Menos que um quarto ele não pode herdar, conforme prevê o artigo. Quer ver? Vamos lá. Vou achar aqui. Eu vou achar depois. Então, nesse caso, o cônjuge sobrevivente, o viúvo ou a viúva, ele terá o direito, se tiver bens particulares, de ser considerado herdeiro no caso do regime de comunhão parcial de bens. Alguém está querendo pedir alguma parte? Deixa eu ver aqui. Bom, nenhuma dúvida, né? Bom, aqui, os descendentes. Os filhos sucedem por cabeça. Ou seja, quando ele sucede por cabeça, por direito próprio, ele vai suceder por cabeça. E os outros descendentes por cabeça ou por estirpe, no caso da sucessão legítima, no caso dos descendentes. Sucessão por estirpe vai ser quando o quê? Quando houver o direito de representação. Aqui são exemplos, né? Concorrência com cônjuge. Em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. É o que está previsto no artigo 1832. Né? 1832. Então, o que fala esse artigo? Fala que o cônjuge supérstite, se ele tiver filhos que sejam comuns dos dois, tá? Dos dois, ele não pode herdar menos que um quarto. Então, vamos supor que se ele tiver, por exemplo, 5 filhos, né? Um patrimônio aí de 500 mil reais. Não tem bens particulares. No caso, tem que ter bens particulares, né? No caso. Vamos supor que tenha bens particulares, herdeiros.
nos bens particulares, o valor de 500 mil reais. Então, um quarto desses 500 mil já é de quem? Do cônjuge. Então, o restante, o sexto, vai ser dividido para quem? Para os 5 filhos, tá? Então, isso é o que prevê o artigo 1832 do Código Civil. Alguma dúvida com relação aos descendentes? Porque isso a gente já tinha visto, né? Vamos lá, então. E os ascendentes? Os ascendentes são quem? Pais, avós, bisavós, trisavós, né? Então, quando ele vai herdar? Quando o ascendente vai herdar? Quando não houver descendente, né? Então, por aquilo, gente, que é o mais próximo exclui o mais remoto, é uma regra que vocês têm que usar para resolver qualquer tipo de exercício relacionado ao direito das sucessões. Então, os ascendentes é quando não há descendentes. Então, sobe para os pais, os avós, bisavós. Ressaltando aqui que não existe direito de representação em grau ascendente, né? Não existe direito de representação em grau de ascendente. Então, são os nossos vovós, né? Nossos avós aqui. Bom, vamos lá, um exemplo. O decujus não tinha nenhum descendente, somente 4 ascendentes vivos, o pai e mãe, a avó paterna e a avó materna. A herança líquida de R$100. Partilha, o pai receberá 50 e a mãe 50. Os avós ficam excluídos, tendo em vista que os pais são herdeiros ascendentes em primeiro grau e os avós de segundo grau ficando excluídos. Mesmo assim, se tivesse um deles falecido e às vezes o bisavô tentasse uma representação, nesse caso não é possível em decorrência de não existir direito de representação em grau ascendente. Vamos lá, vamos para o artigo que fala a respeito. Vamos lá, vou achar aqui no... Exemplo 2. O decujus tinha 3 ascendentes vivos, o pai e os avós maternos. Herança líquida de R$100. Partilha. Os avós não representam sua filha, mãe do falecido, na sucessão. Não há direito de representação na classe dos ascendentes, de acordo com o artigo 1852. Aqui fala o seguinte: o direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Então, não há direito de representação na ascendente. Bom, ascendente. Havendo igualdade de grau e diversidade de linha, os ascendentes da linha paterna herdam metade, cabendo a outra a linha materna. Vamos lá. O decujus tinha 3 ascendentes. Oi. Pode falar. Nesse exemplo anterior, do 1852, só herda o esposo. Não é? Uhum. Os pais dela não herdam nada, só o esposo. Sim. Okay. Bom, nesse caso aqui, o decujus tinha 3 ascendentes vivos. O pai e os avós maternos. Herança líquida de R$100. Partilha. Os avós não representam sua filha, mãe do falecido, na sucessão. Então, não há direito de representação na classe dos ascendentes. O que acontece? Por exemplo, eu tenho os dois, vamos supor que os dois morrem ao mesmo tempo, né? O marido e a mulher. Nesse caso, vai ficar o seguinte: o patrimônio, os 50% vai para os ascendentes dela, se não tiver filho, né? Estou falando se não tiver filho, nós estamos falando no caso de ascendente. Os 50% vai para os ascendentes dela e os 50% vai para os ascendentes dele. Vamos supor que o pai dela tenha morrido, mas ela tem uma avó paterna. Nesse caso, só a mãe dela vai herdar, porque a bisavó dela não pode assumir o lugar do pai dela. Então, os 50% vai ficar na totalidade para a mãe dela. E os outros 50% para o pai e para a mãe dele, né?
Por quê? Porque não há direito de representação na classe ascendente. Tem que ficar todos na mesma classe, entendeu? Não pode subir. Se tiver os dois falecidos, só tiver os dois bisavós, aí tudo bem, estarão todos no mesmo grau, né? Da mesma classe. Professor, isso aí independe do regime, por exemplo, se tiver separação total de bens e o marido morre, por exemplo. Não, mas a gente está falando aqui de herança. Né? A ameação, ela já tem que ser tirada já. A ameação, aqui nós estamos falando de herança. A ameação, se tiver cônjuge supérstite, se tiver um cônjuge que ficou, né, um viúvo ou viúva, nesse caso, a ameação é dela. A ameação é dele. Então os ascendentes não vão herdar nada, não, no caso. 50%, né? Só vai subir os 50%. No caso, naqueles regimes de bens que couber a ameação, né? Que praticamente são todos, né? São todos, porque comunhão parcial de bens, nos bens adquiridos no casamento, durante o casamento, não tem ameação? Universal não tem ameação? A separação de bens, a legal, ela não acaba que não fica com aquele esforço comum da súmula 377? Não tem ameação daquilo que foi constituído na constância do casamento? No caso da separação convencional, aí sim já não há ameação. Há o quê? A herança. Aí, nesse caso, a gente tem que levar em consideração. E no caso da participação final nos aquestos, cabe a ameação daquilo que foi adquirido na constância do casamento. Porque nós, lembrando aqui que a participação final nos aquestos, ele inicia o regime de bens, ele inicia com a separação de bens, né? Durante o casamento, o que rege é a separação de bens, e cada cônjuge vai tomar conta do seu patrimônio. No momento do divórcio, da ruptura desse casamento, o que acontece? Aplica-se as regras da comunhão parcial de bem naquilo que foi adquirido durante o casamento, sendo que os bens particulares são separados e também se partilham os investimentos que foram feitos nos bens particulares. Isso também, as benfeitorias também partilham. Então, esse regime de bens, como nós já falamos várias vezes, esse regime de bens ele não é muito aceito no nosso ordenamento jurídico, mas que a regra é essa. Bom, vamos lá. No caso, gente, vamos ver quais as hipóteses da concorrência com o cônjuge sobrevivente. Bom, vamos no caso aqui, ó. Se não há prole, né, se não há descendentes, herdam os genitores do falecido em partes iguais por direito próprio. Se um apenas está vivo, recebe a totalidade da herança, ainda que estejam vivos os pais do genitor do falecido, ou seja, os avós, no caso, os bisavós. Se ambos faltarem, herdarão os avós na linha paterna e materna. Se concorrerem em herança avós de linhas diversas, paterna e materna, em número de 4, divide-se a herança em 50%. 50% para o pai e para a mãe do viúvo, né? E vice-versa. Os outros 50% para outra parte. Depois, vem quem na ordem da vocação hereditária? O cônjuge sobrevivente sozinho. Né? O cônjuge sobrevivente vem sozinho aqui. Então, na falta de descendentes e ascendente, aí sim, em terceiro lugar, o cônjuge ele vai herdar, ele vai receber a totalidade. Então, só tem o cônjuge, então é o terceiro do grau da vocação hereditária. Né? Em falta de descendente e ascendente, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente, desde que ao tempo da morte do outro cônjuge não estavam separados judicialmente nem de fato há mais de 2 anos, salvo prova nesse caso de que a convivência se tornar impossível sem culpa do sobrevivente. Bom, esse finalzinho do artigo 1830, essa questão de culpa, né? Nós até comentamos em sala de aula se é possível, já é difícil averiguar culpa.
E isso, a própria doutrina, a jurisprudência, por mais que esteja descrito no Código Civil, não há que se falar aqui no caso, em culpa. Ai, vocês estão me vendo ainda, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Normal para nós aqui. Normal? Normal. Tá aparecendo o material também, né? Então, beleza. Sim, normal. Que saiu da tela. Bom, então, nesse caso, gente, a culpa, é muito difícil você averiguar a culpa, né? Porque essa questão de culpa hoje não é motivo de o Estado, ou seja, não quer saber quem deu culpa ao rompimento do relacionamento, quem deu culpa à ruptura desse casamento, dessa união estável, que seja. Então, não há que se falar em culpa. Difícil, apesar que tem ações nesse caso aqui, ó, teve até uma jurisprudência nesse sentido. Mas, em regra, gente, não se apura culpa, independentemente da existência de culpa de qualquer que seja um dos cônjuges. Não há que se falar em culpa. O cônjuge sem herdeiro necessário não pode ser excluído da sucessão por testamento deixado pelo decújus. Ou seja, se ele for, como ele é considerado herdeiro necessário, ele não pode ser afastado através de quê? De testamento. Né? Então, isso não pode acontecer. Vamos supor que só tem o cônjuge, aí o falecido fez um testamento deixando 60% do patrimônio dele para uma terceira pessoa, uma outra pessoa. Nesse caso, esse testamento ele vai ter que ser o quê? Reduzido, né? Pode até ser que ele vai imperar o testamento, vai ter efeito o testamento, vai ser válido? Vai. Mas haverá o quê? Uma redução à porcentagem que a lei determina, que é de 50%. E a viúva ficará com 50% nesse caso específico. No caso da separação legal de bens, obrigatória ou legal, comunique-se os adquiridos na constância do casamento. E lembrando que se fala em esforço comum, né? Mas na prática não se apura essa questão do esforço comum. O que é esforço comum? Quem trabalhou para concorrer, para adquirir aquele patrimônio? Então, não interessa. Aplica-se a súmula 377, né, do STJ. Eu falo STF. Tem jurisprudência admitindo a comunicação dos aquestos no regime da separação convencional de bens, quando se tem o resultado do esforço comum do cônjuge. Muito raro, né? O que seria aquestos? É aquilo que sobra, né? É aquilo que, apurada, no caso, a comunicação do que restar, né, da separação convencional de bens. Mas, nesse caso, nós já vimos que a separação convencional de bens, o cônjuge, supérstite, o viúvo, ele está como se fosse mais uma cabeça, ou seja, se tem 3 filhos, ele vai ser mais um 4º filho. Então, se a herança fosse ser dividida por 3, vai ser dividida por 4, ressalvando ali a questão de um quarto, que ele não pode herdar menos que um quarto. Ok? Bom, aqui é uma regrinha para vocês, né? Concorrendo com descendentes. No caso, qual regime que herda e qual regime que não herda. Bom, gente, a nossa aula vai ficar por aqui, a gente para em cônjuge sobrevivente. Aí vocês já anotem as dúvidas que forem surgindo já, né? É para a próxima aula, para a próxima segunda-feira. Aí a gente já volta no caso, agora a gente só falta colaterais. E nós vamos trazendo as dúvidas que vocês tiverem sobre essa ordem da vocação hereditária. Então, vão anotando as dúvidas, a gente troca. Aí eu vou fazer um agendamento de 2 aulas seguidas para a gente, né? Vou mandar 2 IDs para vocês entrarem, um no primeiro e outro no segundo, tá bom? Porque agora já está vencendo o nosso tempo. Eu vou postar o material hoje, saindo da aula eu já posto para vocês lá. Não, só que isso vai cair na prova? Pode ser que caia alguma coisinha que a gente já viu, mas que tenha referência às questões.
mas, da ordem da vocação hereditária, porque nós tem tudo a ver com, às vezes, com renúncia, com direito de apresentação, tem algum probleminha que vai englobar. Mas eu fiz o possível para não colocar essa matéria de forma específica para vocês, mas vai cair alguma coisinha relacionada, tá bom? Aí eu vou passar para vocês hoje, assim que eu sair daqui. Depois que a aula grava, eu vou editar, aí eu disponibilizo para vocês também no Liceu, tá? Não é por agora não, porque eu vou cortar alguma coisa aqui, no começo fica, né? Fica aquele tempo ocioso, aí eu vou cortar e depois disponibilizo para vocês também no AVA, ok? Alguma dúvida da prova também, procure, pode anotar, a gente tira dúvida, pode falar lá no WhatsApp lá do nosso grupo, e a gente tira as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Então, até mais, fiquem com Deus e a gente vai se falando pelo WhatsApp, ok? Tchau!